Oi, eu sou a aluna Thaís de Amorim e agora eu vou fazer a apresentação do meu estágio obrigatório curricular 1, Educação Infantil. Então, como tema desse estágio, eu escolhi a importância do lúdico na educação infantil. Eu fiz a escolha desse tema depois de fazer as minhas 20 primeiras horas como observação. Então, no meu diário de campo, nas minhas anotações, estavam lá várias coisas que me deu suporte para escolher isso, né? E aí, nas minhas 20 horas de regência, a professora já deu os campos de experiência e deixou livre só o tema para que eu pudesse trabalhar nas minhas 5 regências. Então, a minha primeira regência, campo de experiência, foi o eu, o outro e o nós. E como tema, eu escolhi acolhimento. O segundo campo de experiência foi a escuta, fala, pensamento e a imaginação. E como tema eu escolhi a história do Chapeuzinho Vermelho. A terceira regência foi a educação alimentar e nutricional, campo de experiência. E o tema foi No Pomar Tem. A quarta regência foi conservação do meio ambiente e como tema eu escolhi respeito à natureza. E a última regência, o campo de experiência foi Faz de Conta que Sou, e o meu tema de experiência foi o Dia da Feirinha. Em todas as minhas regências, todas as crianças colaboraram, foram participativas, eu tive a ajuda das professoras para desenvolver meu plano de aula, e foi muito bacana mesmo ver o desenvolvimento e ver que realmente o lúdico funciona na educação infantil. Então, as impressões, né, que eu tive do meu estágio, que foi quando eu aliei a minha prática com a teoria, né, até na construção do meu paper, o que eu gostaria de falar aqui, que é assim, o lúdico é muito importante. Na verdade, a educação infantil pode ser sinônimo e traduzir como o lúdico. Porque o brincar, ele faz parte da infância. Além de ser divertido, o lúdico na aprendizagem, ele pode ajudar tanto no campo cognitivo, quanto no psicológico, social e afetivo. É brincando que as crianças socializam melhor, se exercitam a imaginação e através disso elas podem externalizar todas as angústias e as dificuldades que elas não conseguiriam sem isso, né? Então, ao brincar, a criança estaria exposta a um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento físico e cognitivo, né, no início aí da vida escolar. Então, o conceito das atividades lúdicas está relacionada aos jogos e brincadeiras, que isso é um componente muito importante para a aprendizagem, né? Então, quando eu tive essa experiência, né, para fazer as regências, toda vez que o lúdico se mostrava presente, tinha mais participação das crianças, elas se mostravam mais proativas e tinham um rendimento melhor. Então, realmente, a gente pode comprovar que usar o lúdico como um recurso de metodologia é importantíssimo para a educação infantil. E aí, as impressões, né, que eu tive do meu estágio, quando eu realizei esse estágio, ele contribuiu muito, né, com a minha prática docente. Apesar de eu já trabalhar numa escola e ser assistente de alfabetização, foi neste estágio que eu acho que eu realmente comecei a aprender a saber o que é professora, porque daí a gente encontra lá situações que a gente não esperava e aí aprende. Então, para mim foi muito rico, né, em aprendizagens e conhecimentos e vai fazer parte de toda a minha docência. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar duas citações que resumem bem todo esse estágio. Então, a frase é de Paulo Freire e ela diz o seguinte: pesquiso para constatar,
Constatando, eu intervenho. Intervindo, eu educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, isso realmente traduziu toda a vivência do meu estágio. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma citação de Anísio Teixeira, que também traduz tudo que eu aprendi e que eu vou carregar para o resto da minha vida como docente. Que educar é uma arte e, como tal, não é algo que se aprende em livros e nem na escola, mas praticando, sentindo e vivendo. Então, é assim que eu gostaria de terminar a socialização do meu estágio, com as coisas mais importantes, o que foi significativo para mim como acadêmica, que eu pude juntar o que eu vim desenvolvendo ao longo da minha graduação, e aos poucos a gente vai conciliando na prática. Então eu fico por aqui, muito obrigada.